E aí, calouro, bem-vindo ao canal do PET Engenharia Química UFC, destinado a ajudar você na graduação. Eu sou a Ivna, estou acompanhada do Mauro e juntos vamos mostrar uma palhinha do que vocês verão na disciplina de cálculo. Certo, gente? Hoje nós vamos dar uma introdução ao assunto de limites, que é um assunto que vocês verão na disciplina de cálculos. E, para começar, precisamos relembrar alguns assuntos que vocês viram no seu ensino médio, no seu ensino fundamental. Aqui nós temos o plano cartesiano, um clássico da matemática, e aqui nós temos a famosa equação da reta, ou equação linear, que é f de x igual a x mais b. Como vocês podem ver, o eixo do f de x toca no zero, então nosso b vale zero. Então, nós vamos ter uma função apenas com uma x, e nesse valor hipotético nós consideramos 2x. Para a gente entender o assunto de limites, a gente tem que compreender como está funcionando o gráfico. Então, supondo que temos f de x igual a 2x, vamos colocar um valor hipotético aqui nesse f de x. Então, vamos colocar um f de 2. Certo? F de 2 é igual a 2 vezes x, então vai dar 4, né? Não tem nem muito o que se preocupar. Então, vamos colocar aqui um f de 2 e ver o que está acontecendo. F de 2. E aqui um valor de 4 hipotético, para a gente tentar entender. Beleza. Se a gente pensar num valor diferente de 2, vamos pensar f de 1. F de 1 vai ser o dobro, então é 2. Então, vamos colocar aqui f de 1 igual a 2. E vamos colocar aqui também no gráfico. O que está acontecendo aqui? Vocês concordam comigo que, conforme eu vou aumentando e me aproximando do valor de 2, o valor do f de x vai para 4. Então, se eu pensar em, sei lá, um número 1,7. Vocês concordam que aqui, considerando o f de 1,7 vai ser o dobro, vai ser 3,4, né? Então, ele está se aproximando de 4. O assunto de limites é literalmente isso. O que está acontecendo aqui é que o limite, olha aí o querido aparecendo, limite de x, quando ele tende a 2, ele se aproxima de 4. No caso do assunto de limites, a gente também tem que reparar numa coisa importante. Esse x, quando ele tende a 2, tanto para valores maiores que 2, então se eu pensar aqui num valor tipo 2,1, então vamos colocar 2,1 aqui. Como é o dobro, muito provavelmente, na verdade vai ser 4,2. Então, o que o limite está nos dizendo? Que em qualquer valor de x, se aproximando de 2, tanto valores maiores que 2 como valores menores que 2, o meu limite está dando 4. E é isso. O assunto de limites, na teoria, ele se resume a valores que você vai se aproximando de um valor de referência e ele tem um valor próprio. Nesse caso, o limite de x tendendo a 2 é 4. Dessa forma, um dos primeiros métodos que vocês vão ter para resolver os limites é o método da substituição, que é simplesmente substituir na função f de x o valor de referência. No caso aqui, sendo x tendendo a 2, você simplesmente substitui f de 2 novamente e vai dar 4. Então, o limite de x tendendo a 2 dessa função é 4. Muito simples, muito trivial. E é isso, o assunto de limites, pelo menos no início, é dessa forma que vai ser cobrado. Agora a gente vai mostrar para vocês alguns exercícios de limite e ver que nós vamos precisar de alguns conhecimentos algébricos um pouquinho mais elaborados, mas ainda assim vai ser algo bem tranquilo. Agora vamos resolver algumas questões de limite. Calcule o limite de x tendendo a zero de 3 menos 7x mais 5x ao quadrado. O método que a gente vai utilizar é o da substituição. Então, no lugar do x, vamos colocar o zero. Vai ficar 3 menos 7 vezes zero mais 5 vezes zero ao quadrado. 7 vezes zero dá zero. 5 vezes zero ao quadrado dá zero. Então, a resposta vai ficar apenas 3. Assim, podemos perceber que o método da substituição realmente funcionou. Agora vamos resolver outros exercícios. Agora, nesse novo exercício, nós temos alguns elementos que vocês já devem ter visto, da trigonometria, seno e cosseno, e vamos ter que calcular o limite. Mesmo esquema,
a gente usa o método da substituição, aqui tendendo a π sobre 4 nessa operação. Para facilitar a gente, lembrar que π sobre 4 é 45 graus, tá? 45. Dessa forma, a gente já pode ir substituindo aqui, ó. Seno de 45 a gente ainda lembra, eu espero, que é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é só substituir logo esses valores. Nós vamos ter 4 vezes raiz de 2 sobre 2 menos 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Mais a cotangente também aqui, que a gente vai brincar com ela daqui a pouco. Certo? Aqui a gente pode cancelar. E nós vamos ter 2 raiz de 2 menos a raiz de 2. E isso aqui é a própria raiz de 2, né? Nós temos 2 vezes um valor menos 1 vez o valor. Então, é a própria raiz de 2. E aqui a gente tem que dar uma relembrada do que é cotangente. Cotangente nada mais é do que o inverso da tangente. Então, é 1 sobre a tangente. E a tangente de 45, se vocês lembram, é 1. Então, a tangente de x aqui é 45, vai ficar 1 sobre 1, que é nada mais do que 1. Então, o resultado desse limite vai ser de x tendendo a 45 graus, podemos substituir assim, é igual a raiz de 2 mais 1. E você pode deixar desse jeito aqui mesmo se você quiser. Não se preocupa que a gente não precisa ficar substituindo essas coisas. E é isso. Mais uma vez, o método da substituição funcionou. Agora vamos para a nossa terceira questão de limites, que diz o seguinte. Considere o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 5x mais 4. Resolvendo pelo método da substituição, temos que 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 sobre 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4 é igual a 1 ao quadrado é 1, mais 2 dá 3, 3 menos 3, 0. 1 ao quadrado, 1, mais 4, 5, 5 menos 5, 0. Dado que 0 sobre 0 é uma indeterminação, vamos tentar transformar essa expressão, resolvendo pelo método da fatoração da equação de segundo grau. Assim, a fórmula fatorada da equação de segundo grau é essa, e para a gente conseguir determinar as raízes, podemos fazer ou pelo método do você encontrar o delta e depois fazer a fórmula de Bhaskara, ou pelo método da soma e do produto, que é a seguinte fórmula. A soma é igual a menos B sobre A e o produto é igual a C sobre A. Então, encontrando a soma e o produto dessa primeira equaçãozinha de segundo grau, temos que a soma é igual a 3 sobre 1, que dá igual a 3, e o produto é igual a 2 sobre 1, que dá igual a 2. Assim, x1 mais x2 é igual a 3, e x1 vezes x2 é igual a 2. Um número multiplicado por outro que dá 2, podemos deduzir que é o 1 e o 2, assim como 1 e 2 somados dá 3. Então, essa é a nossa primeira raiz e essa é a nossa segunda raiz. Substituindo aqui no nosso limite, temos, então, o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 vezes x menos 2. Agora, vamos encontrar a soma e o produto da nossa segunda equação. A soma dá igual a 5 sobre 1, que dá igual a 5, e o produto dá igual a 4 sobre 1, que é igual a 4. Seguindo o mesmo raciocínio, temos que a primeira raiz e a segunda raiz somadas dão 5, e multiplicadas dá igual a 4. O número somado a outro que dê 5, podemos deduzir que é o 1
mais 4. Assim como 1 vezes 4 também dá 4. Então, nosso denominador vai ficar x menos 1 sobre x menos 4. Agora, podemos simplificar esses dois e já podemos usar o método da substituição, que vai ficar 1 menos 2 sobre 1 menos 4, que dá igual a 1 sobre 3. Agora, continuando a resolução de limites, temos esse novo exercício. E como o método pede da substituição, vamos simplesmente substituir o x pelo valor que ele tende. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado menos 4 e 2 menos 2. Se vocês já podem estar percebendo, vamos ter novamente uma indeterminação de 0 dividido por 0. Esse 0 dividido por 0, ele não significa absolutamente nada. Ele pode ser tudo ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que encontrar algum método para simplificar esse limite ou reinterpretá-lo que permita que a gente tire essa indeterminação. Como vocês podem perceber no numerador aqui, nós temos um produto notável bastante conhecido, que é o produto da soma pela diferença, que é o A mais B vezes A menos B. Perdão? A menos B. Dessa forma, a gente pode reescrever esse numerador por esse método, onde a gente vai ter x mais 2 vezes x menos 2. Eu estou já colocando de um jeito mais rápido, mas, em resumo, para você fazer esse método, você pega a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e a raiz quadrada de 4, que é 2. E aí você substitui desse jeito que eu fiz. Nessa forma, nós vamos poder cancelar o x menos 2 do numerador com o x menos 2 do denominador. Desse jeito, nós vamos ter um limite de x tendendo a 2, que equivale a x mais 2. Aí substitui o x para 2, nós vamos ter um limite valendo 4. Novamente, outra questão funcionando. Às vezes vai ter determinações e você vai ter que encontrar algum modelo algébrico com algum conhecimento que você teve no ensino médio para sair dessa indeterminação. Mas está aí, mais uma questão. Agora vamos para a próxima questão de limites. Resolva o limite quando x tende a 3 de 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 3 sobre x menos 3. Bom, resolvendo pelo nosso método da substituição, já podemos perceber que o nosso denominador irá zerar, porque 3 menos 3 é igual a 0. Então, devemos encontrar outro método para resolver esse problema. Vamos resolver do seguinte método. Colocando 2x ao quadrado em evidência, vamos ter o limite, quando x tende a 3, de 2x ao quadrado vezes x menos 3 mais x menos 3 sobre x menos 3. Agora, vamos colocar o nosso x menos 3 em evidência. Colocando x menos 3 em evidência, temos 2x ao quadrado mais 1 sobre x menos 3. Vamos recapitular aqui. Colocando x menos 3 em evidência, x menos 3 dividido por x menos 3 é igual a 1, por isso fica mais 1, e o nosso 2x ao quadrado fica somado com o nosso 2x ao quadrado. Dessa forma, podemos simplificar aqui o x menos 3 com x menos 3 do denominador, que dá igual ao limite, quando x tende a 3, de apenas 2x ao quadrado mais 1. Dessa forma, podemos resolver pelo método da substituição novamente. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18, mais 1 dá igual a 19. Então, é outra forma de resolver, além de produtos notáveis, além da
forma fatorada da equação de segundo grau, podemos também resolver colocando algum fator em evidência. Agora nós vamos demonstrar uma forma simplificada de conseguir fazer a resolução de limites quando x tende ao infinito de uma razão de um determinado coeficiente a vezes o x elevado ao índice n, dividido pelo coeficiente b vezes um x elevado ao índice k. Assim, quando a potência do numerador é maior que a potência do denominador, o limite será igual a mais ou menos infinito. Se a potência do numerador for menor que a do denominador, o limite será igual a zero. E se essas duas potências forem iguais, o limite será igual à razão entre os dois coeficientes a e b. Lembrando que essas condições servem apenas para o x de maior grau. Agora, com as condições já apresentadas, vamos tentar fazer a resolução de alguns exemplos de limites tendendo ao infinito. O exemplo A, nós vamos ter um limite de x tendendo ao mais infinito, ou seja, infinito positivo, e temos uma expressão gigantesca, relativamente, só que pela regra nós não podemos até ignorar todos esses termos e apenas focar nos x de maior grau, tanto do numerador quanto do denominador. Dessa forma, como a gente percebe que o índice do x do numerador é maior do que o índice do x do denominador, nós já podemos dizer que a resposta desse limite é mais infinito devido ao limite tender a mais infinito. Agora, no item B, podemos perceber que tanto x de maior grau do numerador quanto x de maior grau do denominador estão elevados à mesma potência. Desse modo, a expressãozinha do limite vai dar igual apenas aos coeficientes que acompanham o x de maior grau. Vai ser igual, então, a 5/3. No item C, temos que o x de maior grau do numerador e do denominador são diferentes. Devemos analisar agora qual dos dois tem o x de maior grau, que nesse caso é o x do denominador. Assim, temos que a expressão vai ser igual a zero. E agora, com esse arcabouço de limites, nós vamos mostrar softwares auxiliares para ajudar vocês na resolução de exercícios ou no entendimento de algumas questões que vocês virão na disciplina de cálculo, que serão o Wolfram Alpha e o Symbolab. São os principais, não são os únicos, mas são os que nós vamos apresentar para vocês agora. O primeiro software que nós vamos demonstrar é o Wolfram Alpha, que de maneira bem simples, você vai digitar uma expressão e dar Enter. Um detalhe que você tem que utilizar é sempre ver se o input que você colocou foi exatamente o que o Wolfram entendeu. Depois disso, ele vai mostrar um gráfico para você, vai te dar a resolução das raízes de uma equação linear, por exemplo, x é igual a menos 1/2, e ele também te dá as derivadas integrais, que são assuntos que vocês verão depois. Não se preocupe. Além das equações lineares, você também pode colocar infinitas tipos de equação, como uma quadrática, que ele também vai te dar, só que lembrando, sempre verificar se o input que você colocou é exatamente o que o Wolfram entendeu. Ele vai te dar o gráfico e, novamente, todas as funções. Até o delta e vários detalhes dela estão todos disponíveis. E, se caso você queira literalmente escrever um limite e ver qual é o resultado dele, você coloca a palavra limite e bota um valor de referência. E aí está, o limite dessa expressão do x tendendo a 2 também te dá como resolução. Esse é o Wolfram Alpha. O Symbolab, assim como o Wolfram, também é usado para calcular essas expressões matemáticas, sendo que ele já tem uns próprios comandos já prontos nele. Ou então você pode digitar aqui o comando que você quer. Lembrando sempre de digitar em inglês. E ele já vai dar alguns exemplos, ó. Por exemplo, esse do exponencial de x é igual a infinito, limite. Com isso, nós encerramos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que isso possa ajudar vocês na disciplina de cálculo. Aqui está nosso e-mail para se tiver alguma dúvida e o nosso Instagram, onde estamos sempre atualizando com novidades e dicas sobre a graduação. Valeu!